E aí, pessoal? Meu nome é George, esse é o Geolê e sim, este ano eu sou pastor ordenado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pois é, quem acompanha o canal aí, né, há já um tempo, sabe e tem visto aí um pouco da minha trajetória, né? Eu comecei esse canal em 2014. Naquele ano eu era um evangelista, estava envolvido com a igreja local. No ano seguinte eu estava me preparando para ir para o seminário, foi o ano que eu me casei também. No ano seguinte, em 2016, foi quando eu comecei os meus estudos no seminário JMC. Então, de certa forma, passado esse tempo, agora a conclusão do seminário, eu tive um ano de licenciatura, que é um período de avaliação, um período de teste para saber se confirma-se, né, a minha vocação e se a igreja aceita e entende o meu trabalho ministerial. Então, de certa forma, o Geolê tem o tempo da minha candidatura, né? É um pouco próximo disso, não exatamente, mas é interessante isso. Eu não tinha parado para pensar em como as datas se casam. Mas enfim, como é que fica o Geolê agora? Houve períodos aí de parar tudo do Geolê. O ano de 2019, por exemplo, que foi o ano que eu estava concluindo o seminário, eu precisava dar uma atenção muito especial ao seminário, porque era meu último ano, era o tudo ou nada, e eu tinha algumas matérias acumuladas. Se eu não desse conta, eu não iria formar, e não me formar para mim seria terrível, né? Para mim, para minha família, adiar, enfim. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Se fosse a vontade dele que assim acontecesse, eu deveria estar pronto a aceitar. Mas graças a Deus foi possível concluir o meu curso naquele período. O ano de 2020 começou com boas expectativas de novidade em termos de licenciatura e tudo mais, mas também foi um ano difícil, né? Veio pandemia, quarentena, ter que dar suporte à igreja em termos de transmissão ao vivo, e me ocupei bastante com essa parte de mídia, e o Geolê acabou também ficando de escanteio, né, durante o ano passado, 2020. Então, como é que fica agora 2021? Uma outra, né, circunstância forte que causa influência. Fui ordenado pastor. Então, de que forma isso influencia e afeta o Geolê? Uma coisa que eu já pensei logo de cara é que eu não posso querer tocar o Geolê, né, continuar as minhas metas e os meus objetivos quanto ao Geolê como era há alguns anos atrás, como era quando eu estava ainda em Vitória da Conquista, que é onde eu estou hoje, né? Mas antes de ir para o seminário, com certa liberdade para ler o que eu quero, para comprar um livro que é lançamento, para ler ali na pressa, para na semana de lançamento já sair uma resenha, né, e atender a novidades e ficar comentando sobre todas as novidades e tudo mais. Eu não tenho condições de ser aquele Geolê, né? Aquele George, né? Um George de 6 anos atrás mudou bastante, então não dá para seguir aquele padrão. Em São Paulo eu tive uma outra experiência, né? Que foi o acesso fácil a livrarias, a editoras. Fiz ótimos contatos com algumas editoras, fiz ótimas parcerias. Estando em São Paulo eu recebia algumas coisas com muita facilidade. Então, em termos de material para produção, eu tinha acesso até demais. Eu não estou mais nas mesmas circunstâncias, né, e nem tendo o tempo de atender a uma demanda assim tão grande, né? Mesmo que se fosse possível ter acesso às mesmas coisas que eu tinha lá em São Paulo. Então, a primeira coisa que eu já penso sobre ser pastor e o Geolê é que não dá para ser como era antes, né? O George é outro, o Geolê
necessariamente tem que ser outro, né? Uma coisa que eu quero manter. Isso muda, mas o que mantém? Eu ainda vou continuar falando de livros e leitura. Eu já pensei algumas vezes em fazer algo diferente no GeoLê, em fazer leitura compartilhada, em fazer vídeos devocionais. Eu acredito que esse tipo de conteúdo mais diferente do que é o GeoLê, vocês já têm em outros canais no YouTube, inclusive canais já mais bem estabelecidos, inclusive canais que sabem fazer isso melhor do que eu, já que eu não tenho experiência de fazer essas outras coisas. Portanto, eu pretendo não caminhar por aí, porque já deu para perceber em algumas métricas do YouTube, né, tanto em termos de engajamento quanto em termos de visualizações, de compartilhamentos, eu percebo que não é o tipo de conteúdo que você espera quando você assina, né, e se inscreve aqui em um canal de leitura. Vocês querem saber de livros, vocês querem indicações de livros, vocês querem saber sobre leitura, sobre a minha experiência de leitura, sobre dicas de leitura, desafios sobre leitura, o livro que foi lançado, o livro do mês passado, clássicos, esse tipo de coisa, né? Livro bom naquela área ou naquela outra, enfim. Eu pretendo manter o GeoLê nesse campo da leitura, né? Não vou extrapolar isso, até porque GeoLê, né? O objetivo é falar de leitura. Aplica-te à leitura. GeoLê, né, pessoal? Então... E aí, uma coisa que muda em relação ao Ministério Pastoral é que as minhas leituras vão ser muito atreladas ao ministério propriamente. Provavelmente, eu não sei ainda como é que vai ser isso, mas em termos de expectativa, eu imagino que eu não terei condições de estar, por exemplo, buscando livros pensando no GeoLê. Poxa, seria legal ler esse livro e comentar sobre ele no GeoLê, como eu já fiz em outras vezes. Ler livros pensando apenas no canal. O canal vai estar muito mais atrelado e caminhando com a minha necessidade local e ministerial. De acordo com as necessidades da igreja, ou os desafios que eu estiver lidando na igreja, ou pessoalmente, na minha necessidade de crescimento em algumas áreas, de leitura em algumas áreas, com este material que eu pretendo trabalhar aqui no GeoLê. O que, de certa forma, não vai ser ruim, eu vou continuar falando de livros, mas em termos do conteúdo, né, que vai ter esse viés direcionado de acordo com a prioridade da igreja local. E uma outra coisa também, eu pretendo postar vídeos aqui semanalmente, pretendo no início chega a me dar um arrepio falar esse tipo de coisa, porque às vezes eu me empolgo, né? Mas a princípio eu não pretendo postar mais de um vídeo por semana, né? Então mesmo se eu conseguir gravar vários vídeos, eu pretendo manter um estoque, manter uma gaveta, deixar vídeos guardados, programados para posteriormente, e a gente seguir aí em um vídeo por semana, pelo menos até pegar o ritmo, né? Já que, caramba, quanto tempo que eu não faço vídeo? Não sei como é que vai estar aí a minha performance de youtuber, né? Se é que eu devo ter tal preocupação, mas eu não sei como é que vai estar a minha facilidade de gravar, editar e postar vídeo. Então, acredito que um vídeo por semana seja bem razoável, né? E posteriormente talvez isso melhore, né? E eu poste mais vídeos. Não sei ainda. E uma outra questão também é que em termos de redes sociais eu pretendo atuar mais no Instagram. O Instagram ganhou vários recursos recentemente, né? Tem um recurso de Reels, que dá pra você colocar musiquinha e dançar no ritmo, o que é bem legal. Mas não é esse tipo de conteúdo que eu pretendo colocar por lá. Mas eu pretendo publicar alguns vídeos, alguns conteúdos lá no Instagram. Tem a ferramenta de guias também, que é uma novidade que eu vi poucas pessoas usando, mas eu pretendo organizar o conteúdo dessa forma por lá. Já tinha o IGTV, mas o IGTV também mudou um pouco, dando suporte a vídeos na horizontal, né? Como o Instagram ele tem a facilidade de você gravar e postar direto do celular, ele tem os seus recursos próprios de edição no próprio Instagram. Eu pretendo usar por lá para conteúdos rápidos. Quero usar também o recurso lá da caixinha de perguntas, que é bem prático também de responder sobre uma coisa e outra. Então, se você não me acompanha por lá, recomendo que me acompanhe em @geolê. Mas enfim, obrigado por acompanhar até aqui. Esteja a orar por nós. Meu desejo é continuar esse canal, é produzir conteúdo interessante, relevante e edificante para a sua vida. Que Deus nos ajude e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Falou!